Muito bem, gente. Então, aguardamos já os 5 minutos iniciais, conforme a gente combinou, né? A gente sempre aguarda esses 5 minutinhos para todos conectarem aí na nossa aula ao vivo e a gente dá início. O link é postado alguns minutos antes sempre do início da aula, né? Na parte da manhã, alguns minutinhos antes das 9 e às 13 horas, na parte da tarde, 1, 2, 3, 5 minutos antes ali, é postado o link da aula ao vivo. E a gente aguarda os 5 minutos iniciais, né, na parte da manhã até 9h05, na parte da tarde até as 13h05, para vocês conectarem e a gente iniciar o nosso conteúdo. Todos os materiais, né, da aula ao vivo são disponibilizados sempre para vocês ali na barra atividades do Classroom, no tópico vídeos aulas ao vivo. Então lá naquele tópico vídeos aulas ao vivo, estão todos os vídeos das aulas anteriores. Aula 1, 2, 3, 4, 5, aula 5 inclusive, né, da parte da manhã já está ali para vocês assistirem. Então, como aconteceu com a Thalita, perdeu uma aula, né? Assiste a gravação, né, recupera aquele conteúdo. Os slides de cada, que é trabalhado em cada aula, também é disponibilizado para vocês. Ali na barra atividades, no tópico slides das aulas, está ali, slide da aula 1, 2, 3, 4, e o slide da aula 5, da parte da manhã, também está ali. Então, a Thalita não assistiu a aula da manhã, tem acesso ao material, né? Então, o conteúdo está ali disponível para assistir o vídeo da aula 5 e o material da apostila, tá? Ou qualquer um de vocês, né? Sempre que vocês não assistirem uma aula, tem um material à disposição para vocês ali no Classroom. Sempre, toda a vida, toda a vida. Mesmo que já tenha assistido, queira ver de novo, tá ali também, né? Quero rever o material, quero rever o conteúdo, alguma coisa que ficou, né? Para rever, né? Pode ver no vídeo, pode ver nos slides da aula. Mas é claro, sempre relembrando que o conteúdo completo da disciplina de vocês é a apostila, né? Então, a apostila é sempre a fonte principal de estudo, de referência de vocês, para fazer os esquemas do caderno, os estudos, os resumos, né? Inclusive, o aluno EAD, né, o que se espera dele, é claro, né, que tem esses seus momentos de estudo individual, autogestão, né, do tempo e do estudo, né, se preparando, estudando autonomamente, tá? Isso é o aluno EAD, né? Então, não é só aula ao vivo, né? Vocês têm uma carga horária que vocês têm que fazer, né, de estudo durante a semana, enfim, tá? Muitos esquecem desse detalhe, mas é isso, né? O curso EAD funciona desse jeito, né? Muito bem. Vamos relembrar do nosso calendário. A gente já falou desse calendário de manhã. Esse calendário não é novidade, porque a gente fala dele em todas as aulas. No primeiro dia, lá no contrato pedagógico, né? Antes de começar qualquer coisa, qualquer conteúdo da disciplina, a gente trabalhou com detalhes todos os aspectos do processo avaliativo, a questão da presença, da média, né? Como funciona toda a disciplina, como as coisas vão funcionar. Foi tudo tratado no vídeo do contrato pedagógico. Certo? Então, você tem que estar atento a esses detalhes, para depois, no final, né, não ter qualquer problema com relação à aprovação. Precisa da média 6 e precisa de 75% de frequência para a aprovação. Tá? Então, nós temos quantas aulas, né? No dia 24/4, a gente teve 2 aulas, uma de manhã e uma de tarde. No dia 1/5, né, foi disponibilizado material para vocês, não foi ao vivo por causa do feriado, mas teve conteúdo da aula de manhã e conteúdo da aula da tarde. Então foram 2 aulas, manhã e tarde. Hoje, a gente teve a aula da manhã, a aula 5, estamos tendo agora, né, vamos ter agora à tarde, a aula 6 na parte da tarde. Então 2 aulas hoje, né, uma de manhã e uma de tarde. 15/5, sábado que vem, vai ter uma aula pela manhã e uma aula à tarde, então mais 2 aulas. No dia 22/5, acontece a revisão na parte da manhã e a prova final na parte da tarde. Então, são quantas aulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ao todo, são 10, né? Contando, inclusive, o turno da prova. Dessas 10, eu tenho que ter 75% de presença. Ou seja, tem que ter assistido 7 aulas e meia, né? Para não reprovar por infrequência. Né? Para ter presença, precisa estar presente, né? Então, se eu tiver ausência, essa ausência não pode ser superior, né, a 2 faltas e meia.
certo? Ou 2 aulas e meia, melhor falando, né? 2 aulas e meia, Tô. daria os 10, né? Sendo que cada aula a gente tem uma presença na parte antes do intervalo, uma presença posterior ao intervalo. Então, cada sábado, nós temos 2 presenças na parte da manhã e 2 presenças na parte da tarde. Então, cada dia, né, cada sábado, representa quantas presenças? 2 de manhã, 2 de tarde, 4, né? Então, se eu for contar por número de presenças, 4, 2 de manhã, 2 de tarde, vezes as 10 aulas, vai dar 40 presenças. Então, eu não posso ter, né, 75% de mais de 75% de frequência, né? Em frequência não pode ser superior a 75%, certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer falar? Me pareceu que no momento que eu estava falando alguma coisa, alguém falou SOR. Ou foi o... Eu não tinha entendido muito bem, mas agora entendi, senhor. Obrigada. Sim, estava no meio da explicação, né? Sim. Muito bem. Importantíssimo, gente. A gente fala, né? Lá no contrato pedagógico, diversos detalhes. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também, né? Assistam. Foi mais de 1 hora, né? Com todos os detalhes. Então, para a gente não... Claro, eu relembro sempre o calendário no início de cada aula, né? Mas para a gente não repetir tudo de novo, todas as aulas, né? Perder mais de 1 hora explicando, tem sempre no início, né, de cada disciplina o contrato pedagógico. Não lembro o que foi tratado? Tá, o vídeo está gravado. Assista novamente. Não participei daquela aula, né, do contrato pedagógico. O vídeo está gravado. Assista, está ali na barra atividades. Porque a gente fica, às vezes, perdido, não entende as coisas, como funciona, porque, né, não tem toda a informação, né? Para a gente ter toda a informação, a gente precisa acessar os materiais, ler as coisas, né, assistir o material, que é sempre muito importante. E, claro, a gente sempre tem, gente, a nossa aula ao vivo, né, que é um outro espaço para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, né, participarem aí durante as nossas aulas, tá? Que, inclusive, eu constantemente, né, chateio vocês durante a aula perguntando, alguém tem uma dúvida, alguém tem uma pergunta, porque é um espaço para vocês também participarem, né, fazendo as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Então vamos detalhar de novo o calendário. Sei que para muitos, né, isso aqui já está mais do que repetitivo, né? Tá chato já, de tanto que eu falo para vocês. Mas às vezes é necessário, né, gente? Alguém perdeu a informação, né, não assistiu o vídeo do contrato pedagógico, às vezes teve algum problema de conexão, né, caiu a internet, não viu, pegou a informação pela metade, alguma coisa aconteceu. Então, nunca é demais, né, a gente reforçar e relembrar o nosso calendário. Então, eu vou relembrar rapidamente, tá? Lembrando que os detalhes estão no vídeo do contrato pedagógico. Aí assiste lá o vídeo que vai ter todo o detalhamento. Inclusive, a gente abriu o Moodle, né, mostrou onde estão as atividades avaliativas, mostramos o guia do aluno, a gente abriu, né, o Classroom, mostramos os detalhes do Classroom, está tudo gravado no vídeo do contrato pedagógico, disponível para vocês na barra atividades do Classroom. É só assistir lá, né? Para ter tudo na íntegra. Mas, rapidamente, os pontos básicos. No dia 24/4, a gente teve 2 aulas. Aula 1 de manhã, aula 2 de tarde. Nós ficamos com compromisso, né, de fazer atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto. O prazo consta no guia do aluno. Compromisso de vocês, acessarem o guia do aluno e fazerem dentro do prazo que consta no guia do aluno. Tratamos isso no vídeo do contrato pedagógico, mostramos inclusive onde está o guia do aluno lá no Moodle, né? Na semana passada, em função do feriado, não foi ao vivo, mas eu disponibilizei para vocês, né, a gravação da aula 3, os exercícios da aula 3 na parte da manhã, a gravação da aula 4, os exercícios da aula 4 na parte da tarde, tá? Os registros de presença desse dia foram feitos pelos registros da realização das atividades, exercícios de aula, né? E pelo registro de quem assistiu a aula, né? A aula foi gravada, mas aparece o registro lá de quem assistiu, quantos minutos cada um assistiu, né, daquela gravação. Tá? A presença foi dada dessa forma. Aula de hoje, 8/5.
aula ao vivo. Então, na aula ao vivo, a gente tem a chamada depois do intervalo, né? Na parte da manhã, a gente teve a primeira parte da aula com o conteúdo, foi a parte de compras, armazenagem. Fizemos um intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo a gente fez a chamada. Depois da chamada, tivemos a segunda parte da aula, né? Que são os exercícios. Então, cada aula sempre é dividida em duas partes, uma antes do intervalo, uma depois do intervalo. São duas partes da aula, né? A aula da tarde também, mesma coisa, né? Vai ter duas partes, sempre assim, né? Primeira parte antes do intervalo, segunda parte depois do intervalo. A aula, então, da tarde vai das 13 às 16. Tem chamada depois do intervalo, né? Correspondente a este sábado, vocês têm o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3, que está lá no Moodle, dentro da semana 3, vale um ponto. E o prazo consta no guia do aluno. Então, tem que abrir o guia do aluno, né? Óbvio. E olhar a data e fazer dentro do prazo. Se não abrir o guia do aluno, não vai olhar o prazo, não vai fazer, vai perder a nota. Então, o que se recomenda? Abrir o guia do aluno, olhar o prazo e fazer dentro do prazo. Reforço bastante isso porque, gente, eu sei que para muitos, né, já falei isso antes, está repetitivo, né, toda hora, né, sempre no início de cada aula eu falo isso, e digo para vocês que 95% da turma está fazendo tudo certinho no prazo, conforme combinado, conforme foi dito, conforme foi acertado, está tudo muito bem. Está assistindo às aulas, está respondendo a chamada, fazendo a presença, está fazendo as atividades avaliativas lá no Moodle, tudo em dia, tá? Mas tem ali uns 5%, 3% da turma que não está, né? Está deixando passar os prazos das atividades avaliativas, não está participando das aulas, e pode dar problema, né? Então, fique atento, gente. As atividades avaliativas têm prazo para fazer. A gente está falando isso em todas as aulas, e isso está sendo, né, dito lá desde o contrato pedagógico, né? Então, muita atenção. Tem prazo cada uma delas para fazer, tá? Atividade avaliativa 3 tem um prazo lá, e o prazo está no guia do aluno, não deixem passar aquele prazo lá, é mais um ponto importante da N1, né? Sábado que vem, 15/5, na parte da manhã, aula 7, na parte da tarde, aula 8, você tem o compromisso de fazer a atividade avaliativa 4, né? Lá no Moodle, então, dentro da semana 4, valendo um ponto, também tem prazo, né? Tem lá o dia e horário que encerra a atividade avaliativa 4. Mais um ponto importante, de novo, prazo está no guia do aluno, você tem que abrir o guia do aluno e olhar as datas, anotar aquelas datas de preferência, né? Para não esquecer de fazer, tá? São 4 pontos. Para fechar os 10 pontos da N1 tem o trabalho disciplinar, a gente detalhou ele lá no contrato pedagógico, né? Onde ele está, como abrir, como fazer a entrega, tá? O trabalho vale 6 pontos, é no Classroom, faz a entrega no Classroom até 15/5. Então, 15/5, inclusive, né, conta como data possível de entrega. Como é até 15, qualquer dia, até esse dia, dá para fazer a entrega do trabalho. Vale 6 pontos. Não esqueçam, né, depois de fazer o trabalho disciplinar, tem que clicar naquela caixinha de entregar, para poder enviar para mim, né, se você não clicar em entregar lá, o trabalho não vem, né, para fazer a correção, tá? Fechou, então, os 10 pontos da N1, a nossa nota 1. A média é N1 mais N2. Então, ainda falta a nota 2. Nota 2 acontece depois da revisão. A revisão acontece lá no dia 22/5, na parte da manhã. Tá? Então, depois da revisão, na parte da manhã, a revisão vai ser a primeira parte da aula, conteúdo, intervalo, chamada. Depois do intervalo vai ter exercícios de revisão. Aí, na parte da tarde, depois da revisão, então, às 13 horas, vai ser postado no mural do Classroom as instruções de prova e o código da prova. Então, vocês vão ler as instruções, copiar o código e vão abrir lá o Moodle. Então, quando vocês abrirem o Moodle, entrando na disciplina de produção e materiais, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer lá a avaliativa final para vocês. Se você clicar nela, ao clicar, ela vai pedir o código que vocês pegaram no Classroom. Vão inserir o código e a prova do Moodle vai abrir. Então, vão ser 10 questões que vocês têm ali para fazer. Ao final dessas 10 questões, clicam em salvar e enviar, e o Moodle automaticamente já vai dar a nota, né, que vocês ficaram na N2. Tá? Vale 10 pontos essa prova. Compõe a média final, então, a nota da N1 somada com a nota da N2, dividido por 2. Então, ficou com 10 na N1, ficou com 10 na N2, soma as duas, dá 20. Divide por 2 dá 10. Ficou com a média final 10, né?
É isso que eu desejo para todos vocês. Mas pode acontecer de somada N1 mais N2, dividido por 2, ficar abaixo de 6. Se ficar abaixo de 6, tem que fazer a prova de substituição que acontece no dia 5 de junho, 5/6. Então, somou N1, N2, dividiu por 2, ficou 5, por exemplo. Então, lá no dia 5 de junho, vai acessar a disciplina de produção de materiais lá no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 e abaixo da prova final, vai aparecer a prova de substituição para quem ficou abaixo da média 6. São 10 questões igualmente, nessa não tem código, clica na prova de substituição e faz lá as 10 questões, valendo 10 pontos. Vai substituir a menor nota, né, que ficou entre a N1 e N2. Então, digamos assim, ficou com 8 na N1 e ficou com 2 na N2. Vou somar 8 mais 2, 10, dividir por 2, 5. Não vai ficar dentro da média, né? Então, eu vou fazer a prova de substituição para substituir a menor nota. Vou substituir o 2. Então, preciso tirar quanto? 4, né? Porque 8 mais 4, 12. Divide por 2, 6. E aí dá a média final, tá? Então, todos esses detalhes aqui, né, foram longamente trabalhados durante um vídeo de mais de 1 hora lá no contrato pedagógico, tá? E em cada aula, cada início, né, de sábado, sempre na parte da manhã, a gente trata desse contrato pedagógico, do calendário, né, com atenção aí para realmente não ficar faltando informação para ninguém, tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre o nosso calendário? Tudo certo. Tudo certo? Thalita, que não tinha participado de algumas aulas em função aí da situação da mudança, como é que ficou? Ficou claro para ti? Sim, senhor, obrigada. Certo, tranquilo. Então a Thalita estava preocupada aí com as presenças, mas deu para perceber já, Thalita, que tu não está fora dos 75% ainda, né? Tá tudo certo. É que eu não estava entendendo esse negócio das faltas, eu não sabia que era 2 de manhã, porque é uma chamada de manhã e uma de tarde, né? Por isso que eu achei que... Ficou mais tranquilo agora? Sim, sim. Tá, que bom. É isso aí. Muito bem. Então tá, gente. Vamos então tratar do conteúdo da nossa aula 6, tá? Depois do conteúdo, claro, vai ter intervalo, chamada, depois da chamada, exercício. Sábado que vem, no início eu vou fazer esses mesmos recados, então já peço perdão antecipadamente, né, a vocês que ouvem sempre, porque é preciso, né, pode acontecer aí de alguém ter problema de conexão, de internet, não pegar o aviso completo, então por questão de princípio ético, né, eu sempre falo no início o calendário, tá? Muito bem. Aula 6, nossa aula da tarde. Vamos falar de arranjo físico e a relação do arranjo físico com a logística, né, o processo da cadeia logística no âmbito organizacional. Na literatura, né, nos livros, enfim, diversos autores acabam utilizando o termo layout. Tá? Nas nossas traduções, né, da língua inglesa para a língua portuguesa, grande parte dos autores acabam utilizando, substituindo a palavra layout por arranjo físico. Mas é claro que o termo aqui layout, ele é um pouco mais, né, vai um pouco além do que simplesmente arranjo físico. Porque se a gente pensar em arranjo físico, a gente vai pensar no seguinte, a organização do espaço físico. Mas no sentido do layout, ele vai para além desse aspecto, para além do arranjo do espaço físico, né? Para além da organização das coisas, máquinas, equipamentos. O layout, ele também abarca alguns elementos de ordem legal e normativa, né, que precisam ser devidamente cumpridos para que a empresa esteja funcionando, né, de acordo com a lei, de acordo com as previsões legais. Sobretudo porque nós temos dentro do espaço físico da empresa, dentro do espaço organizacional, o principal elemento, né, aquele que realmente faz os resultados acontecerem, são as pessoas, o ser humano. Né?
Então, nós temos algumas normas, né, as NRs, que determinam, né, alguns parâmetros para que o espaço físico seja salutar para o indivíduo, para a pessoa humana. Né? Então, exemplo, NR17. Temos aí 27 NRs, né? Várias delas têm alguns elementos importantes a serem considerados em relação a layout, espaço físico, arranjo físico. Mas a NR17 traz vários elementos. Por exemplo, a altura da cadeira, a altura da mesa, o apoio para os pés, o peso máximo que pode ser carregado por uma pessoa, né? Além daquele peso, tem que se ter algum tipo de equipamento, né? Algum tipo de outro elemento que, né, faça esse transporte, não pode ser feito por pessoas, né? A circulação de ar no ambiente, a iluminação, enfim, uma série de coisas, né, que são tratadas nas NRs. A NR17 trata bastante dessa questão de ergonomia, né, a largura do encosto da cadeira, né, a altura do assento em relação ao solo, o ajuste da cadeira, né, para que não haja pressão na perna, enfim. Uma série de coisas tem previsão lá nessas NRs. Então, o conceito aqui, as definições, né, de layout, vão nesse sentido, tá? Isso demonstra, então, que layout é mais do que simplesmente um arranjo físico. Então, é uma tradução que a gente fez, né, para a nossa língua portuguesa, que não condiz totalmente com o que o termo layout quer significar na sua maior amplitude. Tá? Então, a gente vai encontrar, sim, diversos autores, né, traduções, trazendo arranjo físico, né, na tentativa de identificar, né, no nosso português, o que é a palavra layout. Tá? Mas, definições de layout já começa com o estudo das condições humanas de trabalho. Então, vejam, né, que o termo arranjo físico é um pouco limitado nesse sentido, porque quando a gente lê arranjo físico, a gente não pensa nisso, né, de primeiro momento. Estudo das condições humanas de trabalho. Então, importante ter esse conceito, né, essa amplitude que traz o layout. Então, começa com o estudo das condições humanas do trabalho. Começa, então, a pensar como as coisas precisam estar devidamente organizadas, pensadas, planejadas, né? Tem que prever as coisas, programar as coisas, a sua organização, espaço, circulação, né? Temperatura do ambiente, circulação de ar, iluminação, tudo para que hajam condições, né, para que as pessoas desempenhem o seu melhor resultado. Porque lá do início, né, vamos lembrar da primeira aula dessa disciplina, qual era o conceito que a gente viu? O conceito do Chiavenato sobre organizações, né? O que elas são? Organizações, empresas são organizações sociais que, através de alguns recursos, buscam atingir determinados resultados. Então, a organização social são pessoas, né? E lá, desde a primeira aula, a gente já tem, né, esse conceito de que o resultado vem das pessoas. Por isso, né, a definição de layout começa com essa situação também, né? É a condição humana, porque é dali que vem o resultado. A gente pode pensar, né, a ação humana sobre diversos aspectos, né, a operação propriamente dita, né, fazer e manipular o produto, a matéria-prima, ou, né, um trabalho mais intelectual, ou um trabalho mais técnico, né? Não está manipulando o produto, a matéria-prima, mas está programando a máquina que manipula, né? E de qualquer forma o resultado vem através das pessoas. Né? Quem é que projetou quando é um processo mais automatizado? Quem é que faz os aspectos técnicos relacionados à programação daquele processo mais automatizado? São sempre pessoas, né? A diferença do trabalho, às vezes, é um trabalho mais operacional ou menos operacional, mas tem sempre pessoas nesse espaço laboral, tá? Então tem que se estudar essas condições para que os resultados sejam cada vez melhores e maiores. Tá? Também está dentro do aspecto da definição de layout o estudo sistemático das instalações, da combinação ótima, né, das instalações, procurando, né, organizar de uma forma lógica a sequência do processo. Então, se é um processo industrial, né, a gente tem ali a máquina que faz a primeira operação, né, a máquina que faz a segunda operação, uma célula que faz uma terceira operação, elas têm que estar organizadas numa sequência lógica, né, um espaço adequado, tudo devidamente pensado para que esse arranjo físico, né, esse layout, tenha um melhor resultado. E também define, né, como
não só equipamentos e máquinas vão estar dispostos e organizados no ambiente de trabalho, mas como as pessoas, né, vão estar dispostas nesse ambiente de trabalho. Isso se liga muito aos conceitos que a gente viu lá de sistemas de produção. Nós vimos 3 sistemas de produção e as características desses sistemas de produção em relação ao PCP, em relação à logística, em relação ao almoxarifado, em relação ao processo produtivo. Tá? Mas em termos de layout, também tem uma conexão entre o tipo de layout e o tipo de sistema de produção. Existe um layout mais adequado para cada tipo de sistema. Porque se é uma organização de pessoas, máquinas e equipamentos no processo de trabalho, no sistema de produção por encomenda, a gente vai ter um determinado tipo de layout, no sistema de produção contínua um tipo, e no sistema de lotes outro. Né? Isso faz parte do conteúdo que a gente vai ver agora ainda, né? Na parte da tarde. E, claro, a melhor utilização do espaço físico, né? Como forma de efetivar o melhor resultado em termos de processamento. Tá? Temos essas definições de layout. Bom, a implantação de um layout. Existem 2 situações, né, em que o layout é revisto ou implantado, né, do zero. Então, quando ele é revisto, né, a gente faz uma implantação a partir daquilo que já existe. Eu vou reimplantar um layout. Né? Eu já tenho um layout, vai entrar uma nova linha de produção, eu vou abrir uma filial, vou expandir o processo produtivo, vai entrar um novo produto, vai ter uma nova linha. Eu preciso reimplantar o layout, ou seja, repensar aquele espaço. Eu vou, claro, ao falar a palavra repensar, eu vou prever, programar como as coisas vão acontecer ou como vão se transformar a partir daquilo que já existe. Agora, na implantação de um layout do zero, ou seja, a empresa, né, está construindo um prédio, vai instalar ali naquele local, né? Então, ela vai fazer toda a previsão, a programação, pensando em tudo do zero, ou seja, né, todos os espaços, enfim, né, com todas as possibilidades possíveis, porque é um projeto do zero, diferente de uma alteração de layout, né? Também pode ser previsto, programado, mas já temos ali, né, materiais dentro daquele espaço, máquinas, equipamentos, a produção está funcionando. São complexidades diferentes, mas em ambos, né, tem que se fazer, tem que se prever e programar a implantação do layout, tá? Então, primeira coisa na implantação, né, disponibilidade dos meios e sistemas que sejam adequados à carga e descarga da movimentação dos materiais. Então, os equipamentos necessários para esse processo, né, de carga e descarga. A empresa vai usar paleteiras, vai usar esteiras rolantes, vai usar monovia, eletromonovia, empilhadeira, guindaste, carregador. O que ela vai usar? Porque isso é determinante para muitas situações de layout, para implantação de um layout. Então, como é que eu vou pensar a largura do corredor? Vai depender, né, dos equipamentos que eu vou utilizar para transporte e carga e descarga, que não vão circular só pessoas naqueles corredores. Né? Eventualmente eu vou ter ali uma empilhadeira, né, transitando, e não só transitando, mas manobrando dentro daquele espaço. Então, não é só o espaço pensado para o trânsito, né, da empilhadeira, mas o espaço pensado para, além do trânsito, ela precisar manobrar, né, fazer a carga e descarga, às vezes, né, de materiais. Tá? Isso é importante, está no projeto do layout. Porta suficientemente larga, né, isso, embora seja uma obviedade, né, existem inúmeros exemplos, né, de empresas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas para o Brasil afora, né, que foi fazer uma alteração de layout, trocar uma máquina, trouxe uma máquina nova, chegou a máquina nova tinha mais capacidade, mais produtividade, pois estava sendo alterada, e na hora de colocar a máquina dentro da empresa, como a máquina era maior, não entrava nas aberturas, né, as portas não eram suficientemente largas, né, então tem, né, essas situações que aconteceram aí, bem conhecidas, né, que a empresa teve que quebrar a parede para poder entrar a máquina, né, poder entrar a máquina nova, tirar a máquina antiga. Né? Então, essas previsões de horizonte futuro também devem estar na perspectiva, né, na hora de fazer a implantação de um layout. A empresa hoje tem esse tamanho, mas se a gente for aumentar o processo, for trazer uma máquina nova, uma máquina seja maior, hoje a gente não usa veículos de transporte grandes acessando
o espaço interno da empresa. Mas no futuro pode acontecer, né? Então já tem que ter essa previsão para evitar essas situações, essas dificuldades futuras, que sempre trazem algum tipo de custo e algum tipo de impacto, às vezes, significativo, né? Parada de produção, enfim, para conseguir fazer essas manobras. Corredores que sejam adequados, né, ao fluxo desses equipamentos. Claro, aqui também pensando não só na largura, espaço, os corredores para manobra, enfim, mas com relação ao piso, né, a resistência do piso. Porque não só os transportadores têm um determinado peso, né, e às vezes o piso não é resistente o suficiente, né, mas como também, para além do peso dos transportadores, tem o peso da matéria-prima que vai estar sobre o transportador. Então, tudo isso deve ser calculado, né, para que o piso não ceda, para que não hajam acidentes em relação a isso. Em relação ao processo, às vezes, de expedição, também o limite de altura, né, lá do espaço de carga e descarga na expedição, às vezes são caminhões, são pequenos veículos, ou são, né, carretas que vão aportar o espaço, o pátio da empresa, e a abertura com relação à altura, né, para carga e descarga desses veículos também é importante, e a resistência do pavimento com relação ao empilhamento dentro do processo produtivo, né? Além dos veículos que vão transportar e do peso do material em cima do veículo que está transportando, eu vou ter o peso das máquinas, dos equipamentos, do estoque sobre o piso, né, daquela fábrica, daquela empresa, né? Então, isso também deve ser devidamente calculado, né, para que haja resistência. Então, aquele piso tem que resistir durante décadas e décadas, né, o peso daquelas toneladas que vão estar sobre ele, né, ao longo desse tempo todo, sejam ali as máquinas, equipamentos, as pessoas, né, o material, a matéria-prima que vai circular naquele espaço. Tá? Bom, nesse sentido, o layout tem alguns objetivos. Tá? Então, a gente estuda layout com o objetivo de auxiliar o processo de implantação de unidades produtivas. Então, aquela situação em que a empresa está ampliando uma unidade produtiva, abrindo uma filial, ou até mesmo implantando, não só abrindo uma nova filial, mas implantando, né, uma nova empresa, um novo negócio que está sendo pensado, projetado naquele momento. Naquelas situações em que a gente tem layout também, que está sendo implantado, em relação ao novo produto, né? Em que sentido? Nós temos grandes marcas, né, que utilizam essa questão do layout não só para espaço interno, né, e logística de produção interna, mas como um elemento de marketing mesmo da empresa, né? A gente tem um layout de fachada, a gente tem um layout de identidade da marca, e esse layout acompanha, né, os espaços de venda da empresa. Então, vamos pegar algumas grandes redes de fast food, né? A gente percebe, é visível que elas têm um layout padrão do ponto de venda, seu PDV, enfim. Então, vamos pegar Burger King, McDonald's, Girafas, Bob's, em qualquer estado do Brasil que a gente for, né? Em algum shopping que tenha, né, essas grandes redes, a gente vai identificar um padrão, né? Então, o layout também tem esse objetivo, né? Instalar uma nova unidade, uma filial, né? A gente vai ver essa identidade visual lá no ponto de contato com o cliente final também. Então, o layout também tem esse objetivo, né? Então, ele auxilia na implantação de uma nova unidade, no aspecto interno da unidade, as características, enfim. Mas também com a identidade dessa empresa frente ao mercado consumidor. Porque todo cliente espera, né? Bom, eu consumi o Burger King aqui em Porto Alegre, eu vou lá para São Paulo, eu vou para o Ceará, eu vou, né, para Goiás, e eu vou no Burger King lá. Eu espero a mesma identidade visual, o mesmo layout, né? Porque aquilo é importante para o cliente, né? Aquilo leva ao entendimento de padrão, de qualidade, que é sempre muito importante. Ana Paula levantou a mão, quer falar, Ana Paula? Olha só, eu não almocei ainda, né? Eu vou sair para almoçar, posso sair ligeirinho, daqui uma meia hora eu tô de volta? Claro, tranquilo.
né? Hoje deu problema. Normalmente no sábado é uma correria, né? Aí é uma correria. Não sei se eu estudo, se eu arrumo a minha casa, o que... É tudo tá? junto. Eu já volto, tá? Tá, tranquilo, né? Obrigada. Não deixa de assistir a gravação depois com essa parte que tu tá almoçando, tá? Aham, eu vou anotar aqui para depois rever, tá? Sim, depois mais tarde é disponibilizado o vídeo gravado, tá? Uhum, aí eu olho de novo. Obrigada. Certo. Muito bem. Claro, né? Tem um objetivo de redução do transporte e da movimentação, porque o espaço vai ser pensado, né? A gente vai minimizar a necessidade de transportar e de movimentar materiais, né? Se eu posso colocar os processos mais próximos, né? E pensar a lógica sequencial do processo para colocar eles mais próximos, isso vai reduzir, né, aquele deslocamento do material e da necessidade de transporte. Porque transportar e movimentar não agrega valor, né? Eu estou, então, desperdiçando um tempo nisso. Se eu diminuo esse desperdício de tempo em transporte e movimentação, sobra mais tempo para quê? Ser mais produtivo, tá? Que é o que agrega valor na produção. Racionalizar os espaços, ou seja, utilizar os espaços da melhor forma possível, sendo eficiente, eficaz no uso desses espaços, né? Então, o estudo do layout facilita, né, o uso racional do espaço. Melhorar as condições de trabalho. Ao estudar um layout, a gente vai identificar que naquele ponto vão circular pessoas, que aquele piso precisa ter uma determinada característica, né? A gente precisa ter um piso abrasivo para evitar, né, o escorregão, a gente vai precisar de corrimão nas escadas, para as pessoas poderem se apoiar. A gente vai precisar de um determinado tipo de iluminação naquele espaço, ventilação, enfim, uma série de coisas que vão sendo implantadas dentro daquele espaço físico, de um jeito ou de outro, né, de uma forma ou de outra, com as características de instalação necessárias, porque a gente estudou aquele espaço, racionalizou e buscou melhorar aquelas condições daquele espaço físico. Facilitar também a limpeza do espaço, que é uma coisa sempre muito importante, e está ligado, né, à saúde e também à segurança do trabalho. Então, ter um espaço projetado que seja de uma fácil limpeza, né, do ambiente, contribui para esse outro subsistema de gestão, né. Analisar as condições de segurança e ergonomia. Então, o estudo layout tem todos esses objetivos, né. Aqui, gente, aquela comparação, né, da conexão existente entre o tipo de layout e o tipo de sistema de produção. A gente já tinha antecipado um pouquinho, né, que a gente veria isso durante a aula de hoje. Então, sim, vimos lá, né, se não me engano foi na aula 2 ou na aula 3, os sistemas de produção. Sistema de produção em lote, sistema de produção contínua, sistema de produção por encomenda, né. A gente viu lá exemplos, né, de produtos que podem ser feitos nesses tipos de sistema, as características de cada um desses sistemas. No entanto, nós temos diferentes tipos de layout. Nós temos o layout de processo, o layout de produto e o layout estacionário. Cada um desses tipos vai se adequar mais a um sistema em específico. Então, o layout de processo, ele está mais conectado, se adequa melhor ao sistema de produção em lotes. Tá? Então, o layout de processo é adequado, é utilizado ao sistema de produção em lotes. Nesse layout, nesse arranjo físico, as máquinas e as pessoas estão organizadas, né, por especialidade. Então, vamos lembrar lá, né, de um exemplo que a gente deu quando a gente falou do sistema de produção em lotes, né, que era uma empresa de confecção, né, tinha vários pedidos, diversos lojistas, né, numa linha de produção produz uma camiseta de um modelo, na outra linha de produção a camiseta de um outro modelo, de outro tamanho, né, outra linha de produção com outra camiseta de outra estampa, enfim. Com cada uma das linhas especializada e configurada, né, para trabalhar com aquela estampa, com aquele tecido, com aquele tamanho, né. Então, as máquinas, equipamentos vão estar configurados, arranjados, e as pessoas que estão trabalhando naquelas linhas, né, por especialidade, por tipo de lote, tá. Então, por isso, o layout de processo tem essa característica e se adequa ao tipo por lote. Tá? O layout de produto é utilizado no sistema de produção contínua. Nesse, né, a organização física da máquina, equipamento, das pessoas, é fixo ao longo da linha de produção. Porque quem se desloca
No sistema de produção contínua, é o produto, né? Vai chegar pronto lá no final. Então, em cada fase que ele passa, nós vamos ter uma configuração fixa. Então, tem na primeira parte da atividade, tem lá uma máquina, algumas pessoas, enfim, um processo. E vai sendo assim até que no final o produto chegue pronto. Então, o layout de produto ocorre em função do produto, assim como o sistema de produção contínua ocorre em função, né, do deslocamento do produto ao longo da linha. Então, o layout de produto é mais adequado ou, né, é conectado ao sistema de produção contínua. E o layout estacionário, que é o último, né, por óbvio, é adequado ao sistema de produção por encomenda. Né? Esse aqui, em oposição ao sistema contínuo, o sistema estacionário, né, da produção por encomenda, o produto fica fixo, né? O produto não se move ao longo do processo, né? O produto fica no mesmo local e que se desloca em torno do produto é máquinas, pessoas, né? Ferramentas para fazer a montagem daquele produto. Então, inclusive, até no dia da aula que a gente falou sobre o sistema por encomenda, a gente usou o exemplo do confeiteiro, né? Que vai montando o bolo ali, né? Ou seja, vai usando os equipamentos que estão no entorno, né? E o produto vai sendo montado num local fixo, né? Ele não passa por uma linha de produção de montagem, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui 3 tipos de layout que se adequam, então, cada um a um tipo de sistema de produção. Tá? Layout de processo é utilizado no sistema de produção em lote. Layout de produto, sistema de produção contínua. Layout estacionário, sistema de produção por encomenda. Tá? Até aqui, gente, como é que está para vocês? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Certo, tranquilo. Tudo tranquilo por enquanto. Legal, obrigado. Arthur também colocou tudo tranquilo. Patrícia colocou ali entendido. Caroline, né, colocou tudo certo, quer dizer. Muito bem, gente. Então vamos adiante, se vocês não têm dúvidas e perguntas de momento. Bom, a par da organização do espaço físico, né, logístico, nós temos os materiais que se deslocam dentro desse espaço físico, dentro deste layout. E esse material que se desloca dentro desse layout, né, ele veio de algum lugar e vai para outro lugar. Então, vamos relembrar aqui, né, o sistema aberto. Uma organização é um sistema aberto. A gente viu isso aí na nossa primeira aula. Né? E esse sistema aberto, ele funciona como uma entrada, um processamento e uma saída. E tem a retroalimentação. Né? No sistema de produção, a nossa entrada vem dos fornecedores. O processamento ocorre no momento da transformação da matéria-prima em produto ou serviço. E na saída nós temos um bem, então, vendável ao cliente final, um serviço a ser prestado ao cliente final. O processo logístico, a cadeia de suprimentos, né, a gestão do processo todo, observa o deslocamento desses materiais que vêm lá do fornecedor até o cliente final. Conceitos esses que a gente já viu, né, na nossa aula da manhã. Tá? Então, a gente vai ver esse conceito de logística, né, que é o processo de planejamento e implantação do controle do fluxo desses materiais ao longo de todo o processo. A cadeia de suprimentos, então, vai fazer o fluxo das informações do que está ocorrendo, né, com essa matéria-prima, com esses produtos, durante todo esse processo até o cliente final. Mas a cadeia de suprimentos ela considera todo o processo, não é só o processo interno. Como a gente falou, a cadeia de suprimentos vai considerar, inclusive, os fornecedores. Então, a cadeia de suprimentos vai estabelecer parâmetros de qualidade, de custo, né, de prazos para esses fornecedores. Então, a cadeia de suprimentos vem lá, desde os fornecedores até o cliente final, ou seja, aquela empresa terceirizada que faz a ponta final, né, a entrega para o cliente final, a gente também vai ter o controle da cadeia de suprimentos da empresa sobre os contratos, né? Tem que fazer a entrega, né, no prazo de até 24 horas, o veículo tem que ter tais características, a forma de entrega, o atendimento de entrega também tem determinados parâmetros, né,
e tudo isso é controlado. Não é só a parte interna, né, mas a cadeia de suprimentos, então, vai, né, alongar esses braços, né, o braço que chega até o fornecedor e o braço que chega até o cliente final. A cadeia de suprimentos abrange todos esses aspectos. Para isso, ela deve ter uma gestão, né? Então, temos a gestão da cadeia de suprimentos. Tá? Em geral, né, essa gestão da cadeia de suprimentos, pela própria palavra gestão, ela faz um planejamento. E sem planejamento não tem gestão. Sem planejamento não se faz administração. Né? Então, ela vai fazer um planejamento de tudo que é necessário para que todos esses elementos estejam consertados ou equilibrados, né, de uma forma a atingir todos aqueles 5 objetivos da produção que a gente viu lá no início. Né? Então, a gestão da cadeia de suprimentos se preocupa com isso, né? Olhar a gestão de todo esse processo para fazer aquele atingimento. Né? Custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez. São 5 objetivos da produção que a gente viu na primeira aula. A gestão da cadeia de suprimentos faz todo esse processo, né, equilibrado, planejado, para que esses 5 elementos sejam atingidos em cada uma das etapas individuais, de forma que, globalmente, a empresa atinja, né, aqueles 5 objetivos. Tá? Bom, então, dentro dessa cadeia de gestão, há o fluxo de informações e de materiais que serão trabalhados para atingir aqueles objetivos. Dentre esse processo de movimentação dos materiais, nós temos ali os equipamentos que fazem a movimentação desses materiais, que fazem parte desse planejamento logístico da cadeia de suprimentos. Eles devem ser adequados de forma a garantir que não hajam desperdícios, perdas, né, ou acidentes que possam causar perda dos materiais. Qualquer perda de material vai levar necessariamente a um custo por perda, né? O que impacta a margem de lucro da empresa no final, o que impacta a capacidade dessa empresa de ser mais competitiva ou não em relação ao seu preço de venda final. Então, faz parte do planejamento essa movimentação física. Tá? Bom, para a movimentação física dos materiais dentro do processo, nós temos algumas movimentações físicas que são de ordem horizontal ou vertical, os equipamentos, né, ou mesmo o indivíduo, né, a pessoa faz essas movimentações. Tá? Nós temos 3 movimentações, então, a movimentação manual, a mecanizada e a automatizada. A movimentação manual, nós já comentamos antes, né? Ela tem uma limitação, essa limitação está prevista nas NRs, né? NR17, ergonomia, qual é o peso máximo que uma pessoa pode carregar? Esse é o limite da movimentação manual. Acima daquele limite previsto lá na NR17, a movimentação deve ser mecanizada, automatizada, se utilizar determinados recursos, maquinários, para que o indivíduo não faça o movimento manual, ou seja, o peso está acima daquele previsto na norma. Tá? Então, tem um peso específico que o homem pode carregar, tem um peso específico que a mulher pode carregar, e não pode ser superior a aquele peso máximo, tanto para um gênero quanto para outro. Tá? Acima disso, a empresa deve fornecer lá os equipamentos, enfim. No manual, na movimentação manual, né, então, não há auxílio de equipamentos, é o que caracteriza a movimentação manual. A partir do momento que a gente tem uma pessoa utilizando um equipamento, já não é mais uma movimentação manual. Eu movimento o equipamento manualmente. Mas quem faz o movimento do material é o equipamento. Seja um pallet, uma eletropaleteira, uma empilhadeira, que é operada por alguém. Mas quem faz a movimentação do material é o equipamento. E a gente chama essa movimentação de movimentação mecanizada. Tá? Então, as operações são efetuadas por um equipamento que é dirigido ou controlado por uma pessoa de forma direta. Inclusive, até a questão da empilhadeira, né? Precisa de treinamento especializado, né? O indivíduo precisa ter carteira de habilitação, além do treinamento especializado. Tá? E nós temos também a movimentação automatizada. Então, essa não tem uma influência direta de uma pessoa operando o equipamento. Teve uma pessoa, né, que projetou aquele equipamento, tem uma pessoa que programa aquele equipamento, né? Então, o indivíduo não opera diretamente, né, ou operacionalmente manipula o equipamento.
né? O equipamento ele trabalha sozinho a partir de uma programação de dados que foram inseridos pelo programador, pelo técnico, enfim. Esses 3 tipos, né, são os mais comuns. Inclusive, depois, na segunda parte, com os exercícios, vocês vão ter um estudo de caso ali, de uma determinada empresa, né, para vocês analisarem e verem como é que acontecem essas movimentações de materiais, recebimento, expedição, né, essas fases, tá? Então, um estudo de caso de uma empresa bem conhecida, inclusive. Equipamentos de movimentação. Nós vamos ter, então, movimentação, como a gente falou, né, tanto horizontal quanto vertical. Então, os equipamentos mais comuns, né, de movimentação, os veículos industriais, tá? As empilhadeiras, sejam frontais ou laterais, carrinhos, as paleteiras manuais ou transpaleteiras elétricas. Tá? Esses de movimentação que a gente viu aqui, todos eles, né, dependem, né, de um operador, de alguém que vai operar o veículo. Né? Tá? Veículo ou o mecanismo. Né? Uma paleteira não é um veículo, uma transpaleteira também não é um veículo, mas é um material de manipulação humana, é um transportador de manipulação humana. Elevação e transporte. Nós temos os guindastes, talhas, ponte rolante e monovia. Desses aqui, a monovia, né, pode ser eletrônica, pode ser uma eletromonovia, ela é programada, então não necessariamente precisa de um operador direto. Né? Agora, ponte rolante, talha e guindaste, né, nós temos um operador humano trabalhando, né, com esses equipamentos. Tá? Em geral, são utilizados aí guindaste, talha, ponte rolante, muitas vezes para elevação, né, dos materiais. E nós temos os transportadores contínuos, esteira, rolo, caçamba, plano inclinado. Esteira e rolo, por exemplo, plano inclinado também, né, pode ser programado, né, não necessariamente precisa de uma pessoa operando, né, mais frequentemente é programado. Caçamba, a operação de um indivíduo, de uma pessoa. Tá? Bom, para que essa movimentação dos materiais ela seja eficiente, né, ela necessariamente vai ter que causar, né, acarretar um aumento da capacidade produtiva da empresa. Então, se a movimentação que está sendo feita, né, uma alteração na movimentação não causou um impacto de maior produtividade, não foi uma boa alteração ou não foi um bom projeto de movimentação. Deve melhorar as condições de trabalho para as pessoas. Então, se eu substituo, né, um carregamento humano por uma talha ou uma esteira, fiz uma melhoria de condições de trabalho para as pessoas. Né? Automatizei um processo, as pessoas não precisam mais carregar o produto objeto, as pessoas vão fazer trabalho de qualidade, né, de programação, né, em outro sentido. E nós temos, é claro, né, a preocupação com a redução dos custos. Então, a movimentação de materiais deve buscar a redução de custos. Sempre que a gente diminui a necessidade de transportar ou movimentar um material, a gente está provocando uma redução de custos. A gente pode pensar, mas se eu instalar um novo equipamento, não vou ter o custo da compra do equipamento? Sim, é um custo pontual, momentâneo, né? Depois, ao longo do tempo, né, esse custo de investimento naquele equipamento, né, naquela talha, naquele esteira, naquela empilhadeira, vai se pagar, né, porque eu vou aumentar a minha produtividade, né? Então, esse é um cálculo que se faz também, né? Bom, dentro do processo logístico, nós temos o nosso canal de distribuição, que é o caminho, né, que o produto leva, né, ou transcorre, lá desde o fabricante até o consumidor final. Esse é o nosso canal de distribuição. O caminho percorrido através de um meio, né, que vai fazer com que esse produto transcorra aquele caminho. Então, no canal de distribuição, nós temos, claro, né, o tempo, o espaço, o meio pelo qual o transporte vai se dar, né, tudo isso na busca, né, de fazer com que o produto chegue até o cliente de uma forma eficiente, eficaz, né, de uma forma que nós temos aquela ponta final, né, da entrega para o consumidor final, fechando os 5 objetivos. Tá? Então, para fazer esse processo do canal de distribuição, nós temos o transporte que vai ser utilizado. Esse transporte, né, ele tem diferentes tipos, né?
esses diferentes tipos são o modal, o meio através do qual, né, se faz, né, o transporte da mercadoria, do produto acabado até esse cliente final. Tá? Os modais, ou os modos utilizados mais comuns para transporte, são esses 5 que a gente está vendo agora ali na tela. Tá? Não são os únicos, mas são os mais comuns, né, os mais falados, os mais utilizados. Transporte rodoviário, transporte ferroviário, o transporte fluvial, o transporte aéreo e o transporte intermodal. O transporte intermodal, ele é uma combinação de 2 ou mais, né, meios daqueles 4 iniciais. Tá? Transporte rodoviário, ele é o principal transporte, o principal meio de transporte, o mais utilizado aqui no Brasil. Por uma questão de decisão estratégica, lá desde a década de 50, né, em que o Brasil fez algumas escolhas, né, em termos de planejamento de país. Naquele período, né, histórico, década de 50, vocês devem lembrar, né, de ter estudado isso na história, que foi uma época em que o Brasil estava em plena expansão e crescimento, né, o milagre econômico, enfim, acontecia naquele período, né, na década de 50 até a década de 70, e o Brasil investiu muito em estatais. Então foi naquela época ali, né, que surgiu a Petrobras, que é uma empresa brasileira de extração de petróleo e gás, e que, né, visava, né, estrategicamente alimentar o país de combustíveis necessários para o seu crescimento, para a sua expansão. Então, qual foi o pensamento estratégico naquela época? E por isso o transporte rodoviário, né, hoje em dia, é o mais utilizado, o mais comum no Brasil, né? Porque naquela época, o que se pensou? Bom, já que o Brasil vai ter uma estatal, né, a Petrobras, então vamos investir em rodovia e vamos investir em trazer, né, indústrias ou produção veicular, porque vai ser um ciclo virtuoso. Vai ter uma indústria automobilística no país, vão vender muito veículo, esses veículos vão precisar consumir combustível, vão, então, né, alimentar os ganhos, né, de lucro da Petrobras, vai ser uma empresa muito forte, muito grande, né, que vai fazer o enriquecimento do país, né, enfim. E aí, sim, começou a se investir muito em rodovias. Então, desde aquela época, né, sempre se investiu muito na ampliação rodoviária. Tanto é que, né, é difícil não ter, né, um local no país que não se chegue pelo meio rodoviário. Tem exceções, é claro, né, região amazônica, região do Pantanal, né, do Pantanal Mato-Grossense, tem algumas regiões, né, que algumas cidades ficam mais isoladas em função, né, dessa situação de rios e de mata, né, mas praticamente qualquer localidade no Brasil, é mais de 90%, né, das localidades, cidades, enfim, se chega pelo meio rodoviário. O que faz com que ele tenha uma característica de grande flexibilidade. Então, eu posso chegar em qualquer lugar, né, praticamente. Então, aqui no Brasil ele tem grande flexibilidade. No entanto, o custo é elevado porque o combustível, né, sofre essas alterações em função do câmbio, né, do valor internacional do petróleo. Então, o custo ele é elevado, porque a capacidade dos próprios veículos também é limitada, né, e a capacidade limitada faz com que haja necessidade de um reabastecimento constante para que o veículo possa fazer aquela quilometragem necessária da entrega, né, que eleva o custo. Tá? O volume de entrega é médio, pequeno, tem uma limitação de tonelagem, né, inclusive para a circulação no piso das rodovias, e o prazo de entrega tende a ser reduzido justamente porque, né, é de fácil distribuição, né? Então, em questão de algumas horas, né, pelo meio rodoviário, né, se atravessa, né, alguns estados, às vezes, em poucas horas. Tá? Então, a entrega é rápida. E aqui no Brasil, né, é o meio de transporte mais utilizado, justamente porque o transporte ferroviário, né, já desde aquela época da década de 50, começou a ser, né, enfim, pouco utilizado, quase não houve investimento, né, não se desenvolveu como poderia aqui no Brasil. Coisa que em outros países, né, foi diferente, Estados Unidos, alguns países da Europa, Canadá, né, o transporte ferroviário recebeu bastante investimento, né, e para eles lá
o transporte ferroviário tem bastante flexibilidade porque chega também a muitas localidades. Aqui para nós, no Brasil, o transporte ferroviário ele tem pouca flexibilidade porque tem pouco alcance, né, pouca malha ferroviária, chega em poucas localidades. No entanto, o custo dele é reduzido, né, o combustível da máquina ferroviária ele é mais barato, né, e ela faz uma quilometragem muito grande, né, com aquele combustível que usa. Os volumes de carga são muito grandes. Se no transporte rodoviário tem uma limitação de tonelagem em função da rodovia, né, no transporte ferroviário ele transporta, né, 50, 100 containers, depende da potência da máquina ferroviária, né, de várias toneladas cada container. Então, é grande volume de carga, né? E o prazo de entrega tende a ser elevado porque existe uma limitação de velocidade, né? Pela tecnologia da máquina ferroviária que se tem. Nós temos também o modal de transporte marítimo ou fluvial. O marítimo, quando é um transporte, né, que utilizam, então, os mares, né, transportes continentais, intercontinentais. E o transporte fluvial, às vezes, é o transporte interno, né, usando os rios e afluentes dentro do próprio país, tá? Aqui no Brasil tem pouca flexibilidade, é pouco investido e pouco explorado, né? Então não tem muitos rios e afluentes capazes de suportar embarcações. E a gente pode dizer, mas o Brasil tem bastante rio, tem bastante afluente, mas são muito assoreados, né? Ou seja, não tem calado, né, para suportar o transporte de embarcações, né, com um peso mais elevado. No entanto, o custo é reduzido, porque o querosene, né, para transporte marítimo e fluvial, né, que é o combustível utilizado, é barato. Transporta também grandes volumes de carga, né, principalmente transporte marítimo, né, são grandes cargueiros que também acabam tendo uma capacidade de tonelagem muito grande, são centenas, às vezes, né, de contêineres transportados em um único navio. O prazo de entrega tem de ser mais elevado, é um transporte lento, né, principalmente quando se trata aí de um transporte intercontinental, né, então de um continente para outro, né, às vezes pode levar meses, né, para chegar de uma localidade para outra. Nós temos também o modal de transporte aéreo, ele tem pouca flexibilidade, ele tem algumas limitações, né, então no transporte aéreo não é qualquer tipo de carga que pode ser feita, né, tem algumas limitações em relação ao transporte, por exemplo, de produtos químicos, produtos inflamáveis, né, produtos eletrônicos, por exemplo, né, algumas situações que limitam bastante o volume que pode ser feito, ou até mesmo impossibilita a carga, né, de forma a usar o transporte aéreo por causa das possibilidades de acidentes, né. O custo é elevado porque o combustível, né, e a mão de obra atrelada ao transporte aéreo também é bem elevado. As cargas são de menor peso, né, tem uma limitação de carga no transporte aéreo, e o prazo de entrega seria um ponto positivo, porque é bem reduzido, né. Então, uma carga que viria pelo transporte marítimo que levaria meses, né, pelo transporte aéreo poderia vir bem rápido, só que o transporte aéreo vem em pouca quantidade, né, aí seria essa limitação. E o transporte intermodal, como a gente falou, ele é, então, um conjunto, né, um mix de transportes que são utilizados diante de uma necessidade, tá? Então, um exemplo de transporte intermodal, chegou uma carga através do transporte marítimo no porto, aí a segunda perna, como se fala, né, ou seja, o restante da viagem é feito pelo transporte ou ferroviário ou rodoviário, faz o escoamento, né, para o país internamente através de um outro meio, tá? Então, o intermodal utiliza, né, um meio a mais, né, ou um terceiro meio também para fazer esse deslocamento, tá? Pessoal, perguntas, dúvidas sobre os modais? Como é que ficou para vocês? Tudo certo. Legal, Renan. Patrícia mandou um tranquilo no chat. Muito bem, se sobre os modais de transporte está tranquilo, Thalita também colocou tudo certo no chat. Se sobre os modais está tranquilo, a gente vai adiante então, tá?
Bom, o modal escolhido, a modalidade de transporte escolhida, tem que ser adequada, né? Essa adequação é fundamental para o sucesso desse processo, tá? De forma que a preservação durante o transporte, né, em termos de entrega no prazo, né, de confiabilidade com o cliente, de rapidez, né, leve ao sucesso dessa organização, que ela tenha resultados cada vez melhores e mais expressivos. Vocês devem lembrar que na primeira aula a gente comentou essa questão da rapidez, né, que ela pode ser, inclusive, decisiva no momento da compra. Por quê? Muitas vezes, né, o cliente vai pesquisar o produto, vai ver que esse produto tem um preço mais ou menos igual entre diversas empresas, mas uma entrega no prazo de 10 dias, outra entrega no prazo de 12, outra leva 20 e uma outra leva 3. Então, a rapidez da entrega pode ser decisiva no momento da compra, fazendo com que essa empresa possa ampliar a sua participação no mercado, né, ser mais competitiva. Então, a escolha dos modais, né, pensar esses modais, é muito importante e pode ser decisivo para o sucesso da empresa. Tá? A Brenda colocou no chat que a internet dela está ruim. Tá, Brenda, obrigado por avisar. De vez em quando dá uma caída, mas volta e continua participando, né? Tá, Brenda? Se tu perder alguns trechos, depois não deixa de assistir a aula gravada, tá? Certo? Muito bem. Então, algumas coisas importantes, necessárias na escolha dos modais. Então, a definição do tipo de transporte para o produto, né? O tipo de transporte é decisivo, porque a gente viu que tem alguns tipos de transporte que são mais custosos, menos custosos, mais rápidos, menos rápidos, e a empresa precisa tomar decisões, né, em relação ao tipo de transporte que vai usar para aquelas entregas que deseja fazer. As características da carga, né, a gente vai ter, a depender do tipo de empresa, sua área de atuação, né, cargas que vão precisar de controle de temperatura, alguns perecíveis, laticínios, por exemplo, né, tem que ter um tipo de transporte que seja climatizado. Né? Carga viva também tem um controle para fazer. Né? Então, carga química, né? Carga biológica, todos os requisitos devem ser cumpridos para evitar multas, né? Para evitar ser pego por uma fiscalização, né? Perder uma carga, ficar com uma carga apreendida, né? O que vai acontecer se eu apreender uma carga, né? Ou eu não vou atender o meu cliente final no prazo, né? Ou eu não vou receber uma matéria-prima, alguma coisa assim, porque estou fazendo transporte de forma inadequada. Então, obedecer as características da carga e cumprir com os requisitos legais, né, relacionados ao produto. As condições de transporte em relação à modalidade disponível. Então, isso aqui no Brasil, eventualmente, né, acontece, algum tipo de barreira, né, no processo de transporte, uma greve, né, bem comum greve de caminhoneiros aqui nos últimos anos no Brasil, né, então isso também deve ser avaliado, né, então se tem uma greve de caminhoneiros, né, pelo meio rodoviário, eu tenho alternativas, eu posso tentar usar algum transporte marítimo, algum transporte fluvial, né, algum transporte ferroviário, ou até mesmo aéreo, para não ter a parada do processo. O prazo de entrega precisa ser considerado, o custo relacionado àquele transporte, né? O manuseio da carga, né, requisito pelo produto. Então, tem cargas que vai ter que ter cuidado para manusear, né? Tanto na carga e descarga, né? As rotas de viagem também são disponíveis, porque isso condiz com o tempo, né? Fazer uma roteirização, né? Através desse roteiro, conseguir montar, né, um prazo de entrega. A Ana Paula voltou. Legal, Ana Paula. Muito bem. Voltei. Muito bem. Deu tudo certo. Tudo? Vamos lá. Então, gente, aqui são alguns aspectos, né, que devem ser observados para a escolha da modalidade de transporte, tá? Bom, em relação ao transporte, nós temos ali algumas responsabilidades, tá? Para o comprador ou para o fornecedor
a partir do tipo de contrato que foi feito, né? O tipo de contrato de compra e venda. Então, nós temos essas duas siglas, que é o CIF e o FOB, né? O FOB é o Free On Board, que significa livre a bordo. Nesse tipo, nós temos um transporte, ou um tipo de frete, né? Que fica a cargo do comprador. Então, quem está comprando vai assumir os riscos em relação ao transporte, custo, enfim, seguro de carga, né? O custeio com a transportadora, enfim. Isso, então, é uma relação de compra, né, com o fornecedor, em que o método FOB, né, vai levar com que o comprador vá para fazer o pagamento, né, das custas de impostos, né, seguro de mercadoria e frete, por exemplo. Tá? Free on board, do inglês, livre a bordo, do português. E nós temos o CIF, né, que é o Cost Insurance Freight, que é do inglês, mas no português significa custo, seguro e frete. Nesse tipo, quem assume é o fornecedor. Ele assume os custos, riscos, seguro de carga, né, a logística de transporte e o custo relacionado a essa logística de transporte da mercadoria, tá? Incluindo seguro, né, em relação ao modal escolhido. Seguro marítimo, seguro aéreo, enfim. Tá? É o CIF. Então, no FOB, o comprador assume os custos relacionados a transporte, seguro e demais. No CIF, quem assume é o fornecedor desses custos. Tá? É importante essa diferença, né? São siglas muito utilizadas e muito comuns aí na área de logística, transporte, desembaraço de cargas, né? O pessoal de compras geralmente também conhece bastante, né? É bastante relacionado ao processo de compras também. Na ponta final do transporte, para o cliente final, algumas empresas lançam, né, a mão de uma estratégia, que é o centro de distribuição, né, sigla CD. O centro de distribuição ele tende a ser, então, utilizado geralmente, né, por empresas de grande porte. Tá? É um armazém numa localidade distante, diferente daquela em que está localizada a fábrica da empresa, né? O que facilita para essa empresa a distribuição em grandes volumes para uma outra região do país ou uma outra região do estado, por exemplo. Vamos pensar, uma empresa de laticínios do interior do Rio Grande do Sul, tá? Que distribui esses laticínios, né, iogurte, né, leite e outros derivados para outras regiões do estado, tá? No interior do Rio Grande do Sul, né, no sul do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E aí faz entrega desses laticínios lá para a região central, aqui para a região metropolitana, para a região oeste, campanha do estado. Então ela pode ter CDs, né, nessas outras regiões. Tem um CD próximo à região metropolitana de Porto Alegre, um CD próximo à campanha, né, um CD próximo à região, né, central do estado. E aí eu envio grandes volumes de produtos para essas regiões e armazeno nesses locais chamados centro de distribuição. E desses locais eu faço, então, transporte para as micro-regiões. Tá? Então, tem um CD próximo de Porto Alegre e vou fazer, né, transporte de pequenas cargas, né, para os varejistas da região, né, para os atacadistas da região, as redes de supermercados, mercadinhos, enfim, aquela ponta final, né, do transporte. Sendo que o centro de distribuição vai ser aquele grande armazém, né, onde vai estar, né, uma diversidade muito grande, um volume muito grande de produtos dessa empresa. O que facilita bastante, né, que essa empresa centraliza, né, o transporte direto da fábrica para todas essas localidades, né? Então, geralmente as empresas se utilizam o centro de distribuição como uma estratégia, né? Inclusive a empresa que depois, na segunda parte da aula, vocês vão fazer um estudo de caso e vão fazer uma resposta por extenso, né, desse estudo de caso, ela utiliza também, né, dessa estratégia. Fica a cargo de vocês ali avaliar como é que isso funciona, né? Uma empresa
bem interessante, inclusive, famosa e conhecida. Tá? Centro de distribuição, gente. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Como é que ficou? Tudo certo. Tudo certo? Legal. Então, com o centro de distribuição, a gente fecha o nosso conteúdo da tarde, né? Em relação a essa primeira parte, é claro. Nós vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, e depois da chamada, nós vamos ter exercícios. Vão ser diversos exercícios, né? Que vão ali até às 16 horas. É uma outra parte da aula, né? Então, a gente vai ter coisas que vão relembrar aquilo que a gente viu agora na primeira parte, mas vão ter outros exercícios, essas diferentes, né? Que vão abordar outras partes do conteúdo, vão exigir que vocês pesquisem na apostila, né? Que vocês pesquisem também nos slides, enfim. Então, é a continuidade da nossa aula na segunda parte, tá? Podemos, então, gente, fazer um intervalinho, 15 minutos? Pode. Então tá. O Renan sempre nos ajuda aí na hora do intervalo, né? Sempre nos autoriza. Isso aí, Renan. Então, gente, um intervalinho aí de 15 minutinhos, tá? Agora... Faz parte. Faz parte, né? Tem que dar uma paradinha para respirar, né? Tomar um café para tirar aquele soninho depois do almoço, né? E aí, na volta, a gente já está recuperado. Então, 14h25, 14h40, né? A gente volta do nosso intervalo, então 15 minutinhos. Na volta do intervalo, a primeira coisa que vai acontecer é a nossa chamada online, ao vivo, tá? Quando eu faço essa chamada, depois do intervalo, ideal, importante, vocês já estejam, né, conectados. Então, ninguém precisa desconectar, né? Já fica conectado, depois não perde tempo, né? Na volta do intervalo, que às vezes já passou o seu nome na chamada, né? Então, ficando conectado, não tem problema de perder, né? A chamada é ao vivo, né? Então, vocês habilitam o microfone para responder a nossa chamada. Na chamada, então, tem a presença, né, da primeira parte e da segunda parte da aula, sendo que eu acompanho, né, a segunda parte da aula com vocês. Quem continua tem a presença depois confirmada, né? Os exercícios vão até o final da aula, são complementares, né, ao conteúdo da aula 6, tá? Muito bem, então, gente. Intervalo de 15 minutos aí para um cafezinho rápido, né? E a gente já volta, então. Certo? Só fecho o microfone aqui e a câmera e abro novamente no retorno às 14h40. Até daqui a pouco, gente.